Muito boa noite para todo mundo, mais uma vez aqui no na nossa live aqui pelo Sejus, diretamente do Facebook, Instagram não, ainda não. Facebook, Twitter e YouTube, estamos querendo ir para o Instagram de novo, é isso. E estamos aqui orgulhosamente trazendo a pessoa que me apresentou esse livro, apresentou o Sejus, e nos permitiu que a gente pudesse estar tendo esse estudo essencial, necessário, para a gente poder avançar e entender determinados meandros que muitas vezes fogem aos nossos aspectos. Eu até ia comentar aqui que, antes de mais nada, antes de começarmos, o Tiago M, boa noite também, já deixou aqui o seu comentário aqui, ó. Este é o maior engodo da FEB, e o que é mantido por mais tempo é incólume. Retirou-se o artigo 1º do Estatuto da FEB, mas mantém-se o 63. Depois vou dar uma Sim. olhada. Aproveitar para Tu saudar a queres... Sueli Cainé também, bem-vinda. E já vou te passar a palavra então, para a gente poder já começar aí. Se você quiser comentar, Tá. fica à vontade, tá? Vou só comentar, então, a pergunta do Tiago, né? Antes da gente começar. Realmente, o Tiago tem razão. Até 2019, a FEB tinha no seu estatuto um item que o estudo das obras de Rustem eram obrigatórios. Isso constava no estatuto da FEB. Eram obrigatórios no grupo de estudos mantido pela FEB, que é o grupo de estudos Ismael. Né? Aí, em 2019, esse item caiu. Porque eu acho que a pressão sobre isso já estava tão grande, sabe? Com a internet ficou meio complicado deles conseguirem esconder, né? Ou disfarçar. Porque a história de Rustem, ela é sempre envolta em sombras, né? Querido, eu vou começar então. Esse livro aqui, que é o Conscientização Espírita, do Gélio Lacerda da Silva, eu fiz a indicação desse livro para o estudo. Boa noite a todos e todas que estão entrando, para o estudo no grupo de estudos do Sejus. Por quê? Porque eu acho que nós precisamos discutir abertamente, estudar abertamente, debater abertamente a respeito de Rustem, né? Porque Rustem e a sua obra, que são os 4 evangelhos. Rustem, ele sempre, como eu falei antes no início, quando eu comentei a pergunta do Tiago, a história de Rustem sempre esteve envolta em sombras, né? No Brasil. A gente conversa com a maioria dos espíritas, eles nem sabem quem foi Rustem. Não, nunca ouvi falar de Rustem. Mas eles apoiam e aprovam as teorias que estão dentro dos livros de Rustem. Por quê? Porque a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, sempre foi rustanguista, né? As suas lideranças durante décadas foram rustanguistas, e a FEB mantém aquele parque gráfico imenso, talvez um dos maiores do Brasil, né? Que é onde são editados todos os livros espíritas da FEB, mantém aquele parque gráfico à disposição para divulgação e impressão de livros rustanguistas. Então, a FEB sempre foi, né, uma máquina de propaganda rustanguista. E os espíritas assimilando aquilo sem saber o que era aquilo. Né? Os espíritas simplesmente ouvindo palestras, lendo livros falando de coisas completamente estranhas. E aí a maioria dos espíritas brasileiros assimilou essa teoria, digamos, essa doutrina rustanguista sem saber exatamente do que se tratava, né? Esse capítulo que ficou aqui que ficou para que eu pudesse conversar com vocês hoje, é o capítulo que fala um resuminho dos 4 evangelhos, assim, ele não fala exatamente dos assuntos, mas é um resuminho que faz uma apresentação
dessa obra. Essa obra ela foi traduzida pelo Guilom, o Guilom Ribeiro, um espírita muito conhecido, muito afamado. Ele foi presidente da FEB por 26 anos. Vocês imaginem, gente, o que é isso? Um rustanguista, né, porque ele era adepto das teorias de Rustem. Ele presidiu a FEB por 26 anos. Então, a gente não precisa ficar pensando, nossa, como é que foi que aconteceu? É óbvio que aconteceu, né? Não tinha como ser diferente. Por quê? Praticamente todas as direções da FEB eram rustanguistas, né? O Bezerra de Menezes era rustanguista também, lá no século XIX, início do século XX. E foi passando essa tradição rustanguista, né, de membros famosos, de dirigentes famosos, e ele, o Guilom, também fez a tradução dos livros do Allan Kardec, né, da obra de Allan Kardec, e fez a tradução das obras de Rustem. Na tradução das obras de Rustem, isso aí, o autor aqui, o Gélio, ele coloca, eu achei uma graça até, ele coloca que o tradutor, que é o Guilom, né, que foi o presidente da FEB por 26 anos, ele, antes de começar a obra, no início, ele faz uma nota, ele coloca que é uma nota do tradutor. Só que essa nota do tradutor tem o título de 2 palavras. Então, as 2 palavras do Guilom são elogios, não são 2 palavras, são 4 páginas, né, na verdade. 4 páginas onde ele elogia incessantemente a obra e a própria figura de Rustem. Então, quando tu vê que o tradutor da obra, que foi presidente da FEB durante 26 anos, dedica 4 páginas para poder incensar o autor e a própria obra, aí tu já fica pensando, né, olha, é uma propaganda e tanto. E aí o Gélio, que é o autor desse livro aqui, ele comenta que nas obras de Kardec não teve isso. Não teve apresentação, não teve nota do tradutor, não teve 2 palavras, nada. Eu até vou ler para vocês aqui uma frase não, é um parágrafozinho pequenininho, que faz parte dessas 2 palavras do Guilom a respeito da obra, para vocês verem o nível de adoração que existia. Olha só, diz o Guilom Ribeiro, nela, ou seja, na obra, né, do Rustem, se encerra toda a revelação de verdades divinas que ainda em nenhuma outra fora dado ao homem entrever. Ela nos põe sob as vistas, banhados numa claridade intensíssima, meu Deus, que por vezes ainda nos ofusca os olhos tão pouco acostumados à luminosidade das coisas espirituais. Esse código de sabedoria infinita, que é a obra, tal obra lá do Rustem, que há de se tornar o código único dos homens. Gente, vocês acreditam que o tradutor, que é o Guilom Ribeiro, fez essa apresentação da obra? Intensíssima claridade. Olha, eu vou dizer que eu sou suspeita, porque eu tenho verdadeira alergia à obra de Rustem, tá, gente? Eu tenho verdadeira alergia. Esses dias alguém até me disse assim, mas tu tem que ler toda a obra para poder dar uma opinião. Não, vocês me desculpem, não é assim. Ninguém tem que ler toda a obra do Olavo de Carvalho para saber que aquele homem só fala porcaria, né? Insanidade. Ninguém tem que ler. A gente não precisa mergulhar numa obra insana e totalmente fora da realidade para saber. Lógico, a gente tem que saber do que se trata. E eu pesquisei, eu li pedaços, né? Agora na internet a gente tem
a gente tem muito acesso, né? Nós temos muito acesso a trechos, a pedaços. E o Rustem tem um fã-clube aqui no Brasil que é impressionante, gente. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver, tem museu na internet do Rustem, tem blog falando só do Rustem, tem páginas e páginas dedicadas ao Rustem, de pessoas ligadas à FEB, né? De pessoas, assim, ligadas estruturalmente à FEB, pessoas que têm uma vida, né, ligada às instituições espíritas. Então, esse fenômeno todo que aconteceu aqui no Brasil foi isso. O Rustem chegou no Brasil com muito mais poder e muito mais força do que o Allan Kardec. Porque o Rustem, ele montou na estrutura da FEB. A estrutura da FEB, que é uma estrutura imensa, que tem um parque gráfico imenso, né? Que tem uma, digamos assim, uma pirâmide de organização enorme. E a FEB, ela tem poder de mando também, né? Porque ela decide coisas, ela monta seminários e conferências e ela fala em nome do espiritismo brasileiro. Ela fala, a FEB é a instituição que fala em nome dos espíritas brasileiros no exterior. E aí ela leva com ela essa linguagem do Rustem, que é uma linguagem baseada em misticismo, em religiosidade, né? Ele era pernóstico, prolixo. Aí quando a gente vê alguns médiuns famosos se expressando de determinadas formas, a gente já consegue saber onde que eles estão buscando informação e digamos assim, inspiração, né? Gente, só para a gente ter assim, uma ideia básica, porque como eu falei para o Felipe, eu não quero dar spoiler para os próximos companheiros e companheiras que vão falar aqui sobre essa obra, né? Cada um de nós tem o seu capítulozinho. Mas para encerrar, assim, para dar aquele fechamento, para que a gente entenda o que, afinal, são esses 4 evangelhos do Rustem, que o Rustem, de uma forma bastante modesta, chamou de a revelação da revelação. O homemzinho era danado. Ele era danadinho. Ele, basicamente, são 4 pontos, tá? Ele fala e ele prega a teoria docetista, que é vinda do século II e III, né, da nossa era, que é aquela teoria de que Jesus não tinha um corpo físico. Ou seja, Jesus não era um ser humano, um homem, né? Ele era algo abstrato, ele não tinha um corpo físico. Ele era apenas uma ilusão. O corpo físico dele não era material. E aí, os autores, o próprio Gélio aqui coloca, gente, mas se Jesus não tinha um corpo físico, então, pelo amor de Deus, então, a questão da crucificação foi o quê? Foi uma encenação? Foi uma encenação, não tinha corpo, não sentia dor, não. Então, Jesus simplesmente era um ator, ele não... E o Rustem pregava que Jesus não se alimentava, que Jesus não fazia, né? Não tinha nenhuma necessidade fisiológica e não comia, não comia. Então, quando Jesus estivesse numa mesa ou num banquete, ou numa refeição, ou num lugar, banquete não, porque Jesus era um homem do povo, né? Numa mesa de refeição, partilhando pão e peixe com seus companheiros de batalha, de luta, de caminhada, de fé, ele estava fingindo, porque ele não comia, ele fingia. O Rustem coloca isso, que ele representava. Olha me desculpe, tá? Vocês me desculpem, eu não tenho muito papas na língua, não, tá, gente? É uma demência, na verdade. É uma demência, tá? É uma demência. Não tem. Eu acho que
a gente ficou muito tempo passando pano quente nisso, sabe? Passando pano quente nisso. E aí deu no que deu. Olha o que no que se tornou a direção e os dirigentes e a própria instituição, né, que fala em nome dos espíritas brasileiros. Olha o que se tornou. E os grandes médiums, olha o que eles se tornaram. Então, essa é a teoria master, tá? Do corpo fluídico de Jesus. Essa é a que ancora todas as outras. Depois, ele tem a pérola, que é que a nossa encarnação na matéria, a nossa encarnação é castigo, apenas, só. Que a encarnação... Aí ele usa o tempo todo, só um minutinho, gente, vou tomar um golinho d'água aqui. Ele usa o tempo todo a expressão lama, que ele compara a matéria à lama, lodo, o tempo todo, né? Matéria é a lama corporal, é o lodo corporal. Então, reencarnar para evoluir, não. Nós estamos aqui a castigo. Então, a gente consegue entender por que esses espíritas conservadores acham que tudo é castigo. Que a pessoa nasceu miserável e está passando fome é porque ela está pagando, ela está em castigo, porque a encarnação é castigo. Não existe outro motivo para a encarnação senão o castigo. É isso que está nas obras de Rustem, né? E a gente lendo a obra de Kardec, o que Kardec nos ensina? Né? Que nós estamos aqui para melhorar, para aprender, para crescer, porque a encarnação é uma oportunidade, né, de crescimento espiritual e que a gente precisa aproveitar essa oportunidade de crescimento, porque é para isso que a gente reencarna, não para castigo, não por castigo, né? A outra pérola essa é demais, gente do céu. A terceira pérola é que o espírito pode retroceder. Nós aprendemos com Kardec que espiritualmente a gente não retrocede. Nós podemos até estacionar, mas retroceder não, né? Espiritualmente, toda a bagagem, todo o aprendizado, nós carregamos conosco, né? O que Rustem diz? Rustem diz que sim, as pessoas, os espíritos, se estão muito precisando lá de um castigo, porque ele adora, a palavra castigo para o Rustem é delírio. Delírio. Ele adora castigo, ele adora a lama corporal, ele adora usar esses termos. Então, se tem um espírito que precisa de castigo, né? Porque ele mergulhou na lama corporal e ainda não está... não amansou, aí ele vai retroceder. Mas esperem, porque não termina aí. A cereja do bolo é que ele retrocede e, dependendo do grau de inferioridade desse espírito, ele pode se tornar um criptógamo carnudo. Esse é o termo que ele usa. O tal do criptógamo carnudo é uma lesma. Então, o Rustem, ele conseguiu fazer uma mistura de metempsicose com docetismo, com que tu, sabe, tudo que tu imaginar, ele conseguiu colocar ali naqueles 4 evangelhos que a Febe idolatra, né? Então, e a outra coisa que também ele adora, porque ele era um religioso contumaz, assim, é falar da virgindade da Maria, mãe de Jesus, né? Então, para ele, a Maria era virgem, lógico, né? Porque Jesus não tinha corpo, a gravidez dela foi também uma farsa. Aquilo foi para enganar também toda a comunidade em volta.
Ela não estava realmente grávida, porque ela era virgem. Ai, gente, olha, eu dou uma risada, sabe? Eu dou risada, às vezes, só para não chorar, porque eu acho, na verdade, eu acho tão triste, tudo isso, sabe? Eu acho tão triste que no século XXI, 2021, a gente precisa ficar martelando esse tipo de coisa, sabe? Martelando que sabe, que não tem corpo fluídico, que não tem virgindade da Maria, que não tem criptógamo carnudo, sabe? Ai, boa noite para todo mundo que está entrando e deixando ali. Eu simplesmente acho isso terrível, na verdade. Eu acho terrível, porque nós podíamos estar falando sobre tantas coisas, né? Nós podíamos estar falando sobre tantos assuntos necessários, e a gente tem que ficar martelando em cima disso, sabe? Uma coisa deprimente. Só voltando aqui, o escritor, né, o Gélio provavelmente devia também ser um homem conservador, viu? Não vão nos iludir, viu, gente? Ele só não era rustanguista. Mas eu achei engraçado, porque ele colocou aqui no livro, deixa eu só soltar o microfone aqui, ele colocou aqui no livro, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, um quadro, aqui, ó, ai meu Deus, aqui, um quadradinho, aqui, tá vendo esse quadradinho aqui? Esse quadradinho tá escrito aqui, ó, esse espaço é reservado para foto do Rustem, mas ironicamente, como ele sempre acreditou no corpo fluídico de Jesus, ele não deixou nenhuma foto para registrar como era o seu próprio corpo. Eu achei isso muito engraçado. E depois eu olhei na internet para confirmar se existia foto do Rustem. Não tem. Tem foto do filho, foto do fã, foto do seguidor, do discípulo, foto de todo mundo. Mas foto do Rustem não tem. O Gélio fez essa piadinha. Eu achei super engraçado, porque eu gosto dessas coisas. Mas, enfim, era isso. Tem mais alguma perguntinha aí, querido Felipe? Eu fechando o microfone. Como diria o pessoal do Diário do Centro do Mundo, tem um buzilhão de comentários aqui. Tem bastante coisa para a gente conversar e vamos ter mais umas 2 horas de live aqui. Deixa eu aproveitar para saudar aqui Cecília Maria dos Santos Ramos e Carlos Felipe, deixar as curtidas no Facebook, pedimos aí um joinha esperto, nos lugares que der para uma reação também a gente ajuda para poder alcançar, porque afinal, como vocês sabem, não sei se todo mundo está ciente, toda a blogosfera progressista é boicotada pelas redes sociais do Império, lembrando que nós estamos utilizando tanto Facebook, quanto Twitter, quanto YouTube, e também Instagram, só o TikTok que foge, porque é da China, todos eles estão sob a égide do Império. E toda a parte progressista é boicotada. Então, todo o compartilhamento, toda a curtida é importante para aumentar a relevância do nosso trabalho. E aí vamos saudar a Sueli Caíra, né? Tiago M, que deixou a primeira pergunta que já comentou aqui, Fernando, Elizabeth Ferreira, Regina Rocha, César Lousano, Mônica Golding, Solange, Marisa Oliveira do Carmo, deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver quem mais deixou aqui para poder já ir para as perguntas. Marcelo Curquidian, Doris Madeira Gandres, a Manuela chegou agora também aqui. E aí vamos agora lá para os comentários e as perguntas. É aquele que eu tinha falado, olha, Tiago, olha, nem foto dele existe, no entanto, o método dele venceu o de Kardec. Quer comentar, Suzy, essa segunda? Na verdade, a foto dele não existe, Tiago. Na verdade, é aquilo que eu estava dizendo no início, né? O Rustem, ele ganhou o coração e a estrutura da FEB, né? A estrutura toda da FEB, que é uma baita estrutura, gente. Quando a gente fala em parque gráfico, nós estamos falando no maior parque gráfico do Brasil, que é a estrutura editorial da FEB, né? Aí eu pergunto, vocês acham que a FEB coloca esse parque gráfico
à disposição dos autores progressistas? Não coloca, eles têm que batalhar. Editoras têm que lutar, têm que correr atrás. A FEB só coloca esses livros, que são livros meio místicos, religiosos, e todos com base rustanguista, né? Por quê? Porque os dirigentes da FEB são rustanguistas. Como eu disse, o Bezerra de Menezes era, e ele passou, né? Foi passando aquele... passou o bastão. O tradutor das obras do Rustem, que é o Guilom Ribeiro, foi presidente da FEB 26 anos, gente. É muita coisa. 3 décadas, praticamente, né? E assim foi. Depois ele passou para um outro que também era rustanguista, passou para um outro. Agora é que parece que não é mais tanto assim, que eu acho que o poder da internet, a informação, a coisa está indo, sabe? Mas... E eles tiveram que recuar, né? Porque eles, tirando do estatuto aquele item lá, aquela cláusula que obrigava o estudo das obras de Rustem no centro espírita da FEB, tirando aquilo realmente foi, né? Foi um recuo que eles foram obrigados a dar, né? Foi um recuo em função de todo o movimento que já estava acontecendo, né, de expor. Só para tu ter uma ideia, Tiago, não, agora é contigo, Felipe. A primeira vez que eu escutei falar, eu nunca tinha ouvido falar de Rustem. Eu entrei no espiritismo na década de 80, até 95, eu nunca tinha ouvido falar de Rustem. A primeira vez que eu ouvi foi num grupo de estudos, que eu vi 2 pessoas cochichando, e aí, assim, tipo, segredo. Aí uma delas disse assim, nós estamos montando um grupo avançado. Grupo avançado. E aí eu cheguei perto, e eu notei que elas ficaram meio constrangidas e tal. Ou seja, eu não era do grupo. Mas eu, enxerida mesmo, o que foi, gente? Que história é essa de grupo avançado? Pois é um grupo com alguns aqui que o dirigente escolheu. Um grupo avançado, porque tu sabe, né, as obras de Kardec, assim, é mais assim, é o início. Aí o avançado é o Rustem. Olha que absurdo! Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Aí também não demonstrei interesse de participar do grupo avançado deles. Mas era assim que acontecia. Era no subterrâneo. Não era assim escrachado, vou lá fazer uma palestra, vou falar de Rustem. Não, a coisa era toda, tipo, grupo secreto, confraria, mas muito poderoso, né? Muito poderoso, porque eles tinham os meios de comunicação do espiritismo todo, estavam nas mãos deles. Aproveitar para saudar a Madu Define, que está aqui dizendo que a internet está oscilante, mas aí, de qualquer forma, depois, quando ter fechado, dá para ver tudo de novo. Deixa eu agora voltar aqui, que lá no início também teve um comentário do Fernando, olha só. Nosso Lar também, triste obra, de princípio de JB Rustem, né? Estão ali esmiuçados, quase que escondidos, para não serem escancarados. Só uma piada que eu, infelizmente, eu não vou deixar de ver, né? JB lembra também uma outra pessoa que a gente não quer lembrar aqui, então vamos manter aqui com Rustem. Também, porque é Jean-Baptiste Rustem. Eu gosto de falar Rustem mesmo, rustanguista, rustanismo. A gente tem que escrachar, viu, gente? Agora eu acho que nós chegamos nesse ponto que a gente tem que estar debatendo o absurdo, né? Eles montaram essa confraria, tipo uma confraria secreta, onde tem coisas secretas e coisas assim só para os poucos escolhidos. E agora nós temos que pôr para fora e mostrar para as pessoas o que é, afinal, essa confraria. O que eles... Não, Felipe, eu estava olhando... Quando eu fui procurar para ver se realmente tinha foto do Rustem, não tem mesmo, não tem foto do cara. Eu achei um negócio tão... Olha que pessoinha que ele era. Uma história que diz que em 66, o Kardec estava montando um grupo de estudos
na cidade onde o Rustem morava. E aí o Kardec se correspondia, né, tudo por cartas, né, com um médium dessa cidade que era conhecido do Rustem. E o Kardec, então, agendou com ele, olha, eu vou ir para aí tal mês e tal, vou ficar aí alguns dias, vou ficar na tua casa e nós vamos montar esse grupo. E o médium, sim, ótimo, só que o Rustem ficou sabendo, provavelmente o médium comentou com ele. Aí o Rustem escreve olha que danadinho, escreve uma carta para o Kardec, dizendo o seguinte: eu sei que você vai vir aqui para minha cidade, vai ficar na casa do fulano, que é o médium, não me lembro dos nomes agora, tá, gente? E vai ficar na casa dele, só que eu vou alertá-lo que essa pessoa não é uma pessoa muito boa. E a casa não tem condições nenhuma. Olha que criatura sem ética. Então, eu ofereço a minha casa para você ficar. Aí o Kardec respondeu por carta. Ia lá. Respondeu por carta. Não, eu combinei com fulano de tal que ele vai me receber na casa dele. Eu vou para a casa dele, sim, não vou. E foi para a casa dele. Aí o Rustem tinha meio que pedido para o Kardec visitá-lo, mas o Kardec não foi já, eu acho que já sentindo que tipo de pessoa que ele era, né? Não foi visitá-lo. Aí, quando o Kardec retorna para Paris, está lá o Rustem mandando outra carta. Te esperei aqui, papapá. Daí o Kardec disse, olha, lamento, não pude, né? Não tive outros compromissos, mas a casa do fulano de tal é muito acolhedora e a família é muito acolhedora, me receberam muito bem e ficou por isso mesmo. Então, eu já achei, assim, uma coisa bem antiética, sabe? Uma pessoinha bem ruinzinha. Como é que tu faz um troço desses, de te meter numa combinação que não tem nada a ver contigo? E outra coisa que eu achei interessante também é que em 66, eu acho que as obras do Rustem foram lançadas mesmo, em 66 ou 67, mas em 66 ou ele mandou pro Allan Kardec, ou Allan Kardec teve acesso a alguma coisa às obras e disse que iria ler, daí o Kardec faz um comentário na Revista Espírita de 1866, de junho, se eu não me engano, é na revista de junho de 1866. Ele comenta assim, que as obras de Rustem, ele leu e tal, mas que o Rustem poderia ter transformado essas 4 obras em uma só, que ele não seria tão prolixo, teria enxugado. Educadamente, eu acho que o Kardec disse para ele que a obra era uma bela porcaria. Enfim, só um detalhezinho O Sérgio Aleixo que fala muito, né, do enterro de primeira classe, né, que Kardec tinha promovido enterro de primeira classe. E o Tiago ainda coloca aqui, Guilom Ribeiro, a guilhotina de Kardec. Sim, sim. E o Rustem o Rustem decretou o fim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Rustem com aquele Lemarie. Depois porque o Rustem viveu 10 anos além, né, a mais do que Kardec. O Kardec desencarnou em 69, o Rustem em 79. Então, o Rustem teve 10 anos para avacalhar o que ele pôde, né? E ele e o Lemarie afundaram a Sociedade Parisiense de Estudos. É muito triste, né, gente? É muito triste, mas é coisas do ser humano, né? Mas o que a gente precisa fazer agora, nesse momento que a gente está vivendo, é justamente isso. É jogar luz, é clarear esse monte de, sabe, de nhenhenhé que está por aí, essas coisas todas que estão por aí, essa falsa elevação espiritual disfarçada com palavrinhas bonitas e difíceis e vozinha mansa. Sabe? Isso é isso que enterrou mesmo, que quase catapultou assim para o buraco,
né? Não é para cima, é para baixo o nosso movimento espírita aqui no Brasil. O Fernando está lembrando que você tinha comentado sobre o Guilherme Ribeiro, 26 anos, quase uma dinastia. E aí eu me lembro que quando eu fiz a live semana passada, eu comentei também sobre essa questão, que geralmente são bem longevos os presidentes da FEB, muito longevos. E eles ficam trocando, tipo assim, depois ele é o vice dele é o presidente, sabe? Aí eles dão aquele tempo que precisa dar o espada, aí ele volta. É uma tristeza, gente, uma tristeza. Troço assim, terrível, terrível. A Mônica colocando, e já colocando como uma revelação insuperável, que é a questão da revelação, né? A coisa da terceira revelação já é, para mim, um troço assim que eu evito usar, eu não gosto de usar, eu acho que a gente, sabe? Não gosto disso. Agora, o outro lá, ele foi além, ele foi a revelação da revelação, né? Não era pouca coisa que ele queria, não. Pois é. O Tiago lembrou, no Gênesis capítulo 15, item 64 a 68, desmentem Rustem. Sim, o livro dos Espíritos pergunta claramente como é o que é Jesus, daí a resposta é um ser humano, é um homem, uma pessoa, sabe? Não tem, gente, pelo amor de Deus. A Mônica coloca, a teoria do orientamento materno foi a melhor. Sim, a do aleitamento materno, que ele fingia. Sim, ele fingia tudo. Ele fingia que comia, fingia que dormia, fingia. Na cruz, ele fingiu que estava sentindo dor. Gente. Ainda tem mais aqui, olha. Pior, Fernando, pior. Jesus sendo amamentado como por Maria. E as suas fraldas sujas, etc. Eu acho que nem fralda existia na época, mas tudo bem. Não, era tudo ilusão. Não tinha corpo, não tinha nada, era tudo uma farsa. Era tudo uma farsa. O Sérgio Aleixo que fala, são os espíritos roupeiros, né? Que vinham e traziam, enfim. Os roupeiros. Uma trabalheira desgraçada. Sim. Não tinha. É uma coisa assim, olha, gente. Sabe quando a pessoa inventa uma história e a coisa começa a ficar tão, assim, desajeitada que tu começa a ter que inventar a história para sustentar a história que tu inventou. E assim vai. Não tem mais fim. Não tem mais fim. Me faz lembrar um personagem. É mentira, Terta? Então vamos lá. Verdade! Isaías, há muitos equívocos nos 4 evangelhos. Hoje, os que o seguem em maior número são... não sei se ele ia completar, mas pegue. Aqui, ó. São, assim, esses equívocos racharam o movimento espírita, dentre outros muitos rachas, o movimento Alta de Souza são seus maiores adeptos. Sim, esse movimento eu não conheço. Vários ainda, Isaías, tem vários. O próprio Centro Espírita, que que funciona, né, no prédio da FEB, é ligado à FEB, que é esse Grupo Ismael, ele é totalmente rustanguista. Todos os líderes, oradores, famosos são, né? Todos são. É só tu ver aquele jeitão, assim, aquele jeitão de falar. Bate o olho, assim, começa a escutar, sei o que é. Eles vêm com Mãe Santíssima, Nossa Senhora. O Tiago colocou aqui, ó, Bittencourt Sampaio, rustenguista, dizia que o corpo é um cálice de fezes. Sim! Poxa. O Rustem, ele devia ter um recalque brabo, gente. Um recalque brabo. Um cara que achava que tudo que era relacionado ao corpo era impuro, podre e que devia estar na lama, sabe? Então, o cara é um cara problemático, um cara que precisava, na época, já... né, se tratar, mas enfim, ao invés disso, ele escreveu 4 livros, que nós estamos aqui no século XXI. Estamos aqui ainda. Ai, meu Deus do céu, até quando? Mas é como eu sempre digo, Suzy,
O que eu sempre digo é o seguinte: o problema não foi ele escrever os livros pomposos. O problema é quem adota isso e impõe isso para todo Ai, mundo meu como se Deus. fosse verdade. E já que não dá para empurrar os 4 evangelhos direto, você empurra com elucidações evangélicas do Antônio Luiz Saião, ou você empurra por assim. Ali um artiguinho ali no Reformador, ou um livrinho Sim, ali, como a gente vai falar depois, enfim. Esse é o problema todo, né? Então, exatamente. vende-se uma coisa que não é aquilo que a princípio você adota, que é o Kardec, e quando chega você vê um monte de coisa que tem nada a ver de Kardec. A gente pode falar de várias outras coisas que conta nas Casas Espíritas que não estão em Kardec, mas, enfim. Aí É. eu ia só comentar, antes de passar a Uma. palavra, Tá. que o Parnaso de Além Túmulo tem uma expressão que eu adorei, que é atribuída ao Augusto dos Anjos, que eu acho que é bem até mais interessante e mais poética, né? Que o corpo é o escafandro de albumina. Eu acho que é bem mais bonitinho, é Adorei. pomposo, Tem mas até eu um adorei. toque científico. Gostei, gostei. Sim, que Augusto dos Anjos tinha esse quê científico, né? De jogar no poema. Mas quando foi escafandro de albumina, eu gostei, é disso que eu quero. Gostei muito dessa. Gostei também. Melhor do que o cálice de fezes, né? Por favor. Com certeza, bem mais interessante. Tá aí, a Sueli. Os equívocos são muitos por parte de Rusteng e a falta de coerência é clara. Aí a Mônica É. coloca aqui. Pois é, seremos, é até difícil de falar, né? Criptógramos carnudos. Pois é, É uma lesma. Aqui no sítio tem cada uma desse tamanho, assim, eu olho bem. adoro. Mania. Se Ai, fosse gente, hoje, só a gente talvez. tem que rir. Tem que rir, ta- tem que se é. divertir, porque não dá. Se fosse hoje, talvez eu dissesse que a gente ia virar aqueles caramujos africanos, que viraram uma praga em alguns lugares aí. Sim, sim, eles adoram couve, alface. O criptógamo carnudo também, ele é carnudo porque ele come todas as couves da horta. É. Mas, sabe, é uma coisa assim. Aí eu fico pensando como a história se repete, né, Felipe? A história se repete, assim, como pessoas desequilibradas e pessoas cheias de problemas mesmo, psíquicos até, conseguem criar coisas que são seguidas por tantas, durante tanto tempo e que beiram depois, né, uma ruína, porque nós chegamos num ponto na doutrina espírita que, por um triz, assim, sabe, Felipe, se o nosso movimento não tivesse conseguido se juntar, eu acho que praticamente todos nós já teríamos deixado, né? O Alisson Mascaro deixou, né? Abandonou. Vários outros pensadores não aguentaram esse troço, É uma sabe? pena. Uma pena. Muitos estão deixando. E é uma pessoa, sabe? É uma pessoa que consegue fazer essa fascinação toda, essa coisa, né? A gente tem o exemplo aí do Olavo de Carvalho. Eu usei o exemplo do Olavo de Carvalho porque eu acho que tem muito a ver, sabe? Uma pessoa completamente desequilibrada, sabe? Totalmente. Só que por um outro lado, né? O Rustem era pro lado do fanatismo religioso, aquela coisa. Devia estar vendo imagens e vendo tendo visões e ele se uniu ao médium, eles deviam estar mesmo conversando com entidades que deviam estar dando a maior risada. Tu imagina a situação? Os caras se deixando levar, assim, por zombeteiros e obsessores e depois eles próprios criaram, então, a tal da obra, né, que se encarregou de se tornar uma fixação na cabeça de alguns aqui no Brasil. Troço bem complicado, na verdade. O Fernando ainda menciona, acho que depois dessa aí daria umas 2 horas só para a gente falar disso, né? Vídeos ou VODs do Brother André Luiz. Exatamente, é uma outra versão, né? É uma outra versão. Mas ele bebe na fonte. Ele vai lá na fonte e ele bebe. Que é a tal da retrogradação, que tu vai no retrocesso, daqui a pouco tu não é mais um ser
um ser humano, né? É quase um criptógrafo carnudo espiritual. Exatamente. Ou descarnudo, né? Ou descarnudo porque não está na carne. Aqui o Tiago respondendo ao Isaías: discordo do que o movimento rachou. O febianismo é outro movimento, distinto sincrético. O espiritismo sempre foi outra coisa. Eu acho que aí a gente tem uma outra questão, né? É complicado, sabe, Tiago? Porque para nós que somos assim estudiosos é uma coisa, né? A gente tem uma outra visão. Agora tu vai numa casa espírita lá que tem 50, 60, 70 pessoinhas lá sentadinhas ouvindo. Até as pessoas, elas não têm aquela base, mal leram uma outra coisinha. E quando leram aquelas coisinhas lá do Chico Xavier, livrinhos de oração, que é o que sempre foi vendido, é o que sempre foi divulgado, né? Então, acaba que a FEB conseguiu sozinha criar essa aura em torno dessa história, né? E ela conduziu isso. Agora eu acho que dá para dizer que houve esse racha agora, porque o movimento de espíritas progressistas está literalmente dizendo: chega, tô fora, deu, acabou, não contem conosco, né? Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, a coisa do cisma dentro do espiritismo, ele quase não aconteceu, porque o outro grupo, esse Gélio aqui, representava o grupo que não aceitou essa coisa do rustanguismo. Mas, meu Deus, eram pouquíssimos e calavam esses caras. Eles não tinham acesso. Como é que eles iam falar com as pessoas? Dentro das casas espíritas, onde os dirigentes eram tudo rustanguista? Dificilmente iam deixar eles falar. Dificilmente. E a gente hoje é cerceado, exatamente. E não por questões doutrinárias, mas por questões políticas, né? Ah, sim. Por isso que eu falo mais por mim, né? Por isso que eu tô fora. Eu desse movimento institucional, eu caí fora, saí fora. Não, obrigado. Eu não rompi com a doutrina espírita, eu rompi com o movimento brasileiro, movimento institucionalizado brasileiro, né? Esse não me pega mais. Adoro lembrando aqui, reencarnação como castigo, né? Que é também um tópico que gente coloca. Só castigo, né? A encarnação que é a base da nossa crença, o espírita, né? Que se tu sobrevive à morte do corpo físico, tu volta e depois tu desencarna de novo, e esse ciclo é um processo de crescimento. Esse ir e vir é um processo de crescimento. Ele não. Ele simplesmente dizia que está na Terra, tá por ir. Gente, então a gente consegue entender. Tá na Terra, tá pagando, é porque é castigo. Tá? Porque é castigo. Então, a gente consegue entender perfeitamente o que acontece com o movimento espírita. A gente consegue entender perfeitamente que por que determinados espíritas dizem que os pobres não podem reclamar da pobreza, porque estão... Por quê? Porque estão pagando, né? Na cabeça deles, a miséria é castigo. Na cabeça deles, tudo que uma pessoa passa é castigo. Eles não pensam que a sociedade é criada por seres humanos, que a desigualdade social é fomentada por seres humanos, que somos nós que criamos todos os mecanismos que nos rodeiam. Não. Eles se apegaram a esse lado que é da teoria de Rustem. Com certeza. Aí tem mais. Hoje tem muita coisa. Ó. Isaías. Hoje o Rustem não é mais unanimidade da FEB. Tem um grupo forte que o apoia e o outro que o rejeita fortemente e tende a ser banido em um futuro próximo. Opa, gostei.
Já temos uma esperança, assim, né? Ponta de Fiquei esperança animada, aí. Isaías. Deus te ouça. Mônica, Suzy, o mais triste é que essas teorias estão infiltradas na codificação. E a gente se dá conta quando passa a estudar mais a fundo. Eu acho que não estaria exatamente na Não, eu acho que codificação, né? não. Eu acho que não. Na verdade, Mônica, o que acontece é que algumas teorias do século XIX que se achava, né, que naquela época se tinha como teorias científicas, Kardec assimilou algumas delas, né? E aí, essas a gente precisa, não, isso foi, não é assim, comprovadamente não é assim, né? E morreu. E Kardec, na Gênese, colocou: olha, quando acontecer de vocês virem que a ciência está em desacordo com alguma coisa do espiritismo, fica com a ciência, né? Isso a gente tem que fazer sem pestanejar. Ele era um homem em movimento, né? Mas na obra dele, o tempo todo ele fala em evolução. O tempo todo ele fala em evolução. O tempo todo. Evolução espiritual, evolução. Os estágios da evolução, né? Que ele criou algumas escalas evolutivas e tal, né? Para ficar mais didático e tal. Isso a gente até pode questionar também, mas ele fala o tempo todo em evolução. E ele fala claramente que o nosso aprendizado nós não perdemos. Ele fala claramente, nós podemos estacionar, mas nós nunca vamos regredir, né? Então, nesse aspecto em particular, que é o aspecto da evolução, que Rustem prega bem o contrário, né? Rustem prega a involução, o retrocesso do espírito, que o espírito pode retroceder, porque tu voltar a ser uma lesma, né? É uma retrocesso. Depois da lesma, tu vai ser o quê? Uma pedra, sabe? Então, é uma coisa completamente sem cabimento, né? E a metempsicose já tinha sido descartada há muito tempo, né? Já tinham trabalhado isso. Mas muitas coisas da obra de Kardec a gente tem que ler com atenção, sabendo que nós estamos lendo algo de uma pessoa da ciência do século XIX. Era uma pessoa de academia? Era, mas era no século XIX. De lá para cá, quantas coisas, né? Quantas coisas foram mudadas, né? Quantas coisas nós descartamos totalmente. Como é que é? Não estou te ouvindo, Felipe. O louco aqui esquece de abrir o som, já é a segunda vez hoje. Vamos lá. E eu, alergia, não só a Rustem, como também a FEB, por sua postura hipócrita, arbitrária e autoritária. Doris aí conseguiu cercar tudo ali. É o combo. É o combo. Uhum. O Tiago, a maioria dos livros da FEB parecem ser cópias. Pois é. A impressão que dá é que eles... É linha de montagem quase, né? Vamos ser bem sinceros. Era isso que eu queria, exatamente. Eles pensam assim, não, vamos atacar nessa frente aqui. Daí surge aqueles livros, tudo falando sobre aquela coisa. E eu comprei um livro uma vez numa biblioteca de uma casa espírita. Comprei, eu não conhecia o autor, comprei pelo título mesmo. O nome do livro é Universo e Vida. Acho que é do Hermínio Santana, uma coisa assim, o nome do autor. Gente do céu, eu comecei a ler aquilo, eu pensei, não, por favor. Não, eu não acredito que eu estou lendo essa coisa.
Gente, aquilo é de um troço, assim, uma coisa tão descabida, sabe? A gente lê no Livro dos Espíritos, que foi escrito no século XIX, algumas coisas, eu sempre relevo, eu penso, isso foi lá atrás, nós não tínhamos equipamentos, não tínhamos, a ciência era outra, a física, não tinha nada disso, gente, não tinha nada disso, né? Aí, mas tu vê um livro escrito, acho que esse que eu estou falando para vocês foi escrito na década de 90, falando em geração espontânea. Aí é para arrancar os cabelos, né? Aí tu pensa, não, o que é isso? Vou parar. E na época que eu li, eu não tinha essa consciência, eu não sabia o que rolava por baixo dos panos. Verdade. Olha aqui, Elizabeth. Onde nasceu esse ser criptógamo? O Rustengue onde viveu? O que fazia esse espírito suíno? Agora eu vou começar a xingar o Rustengue. Gente, ele vai vir puxar meu pé de noite, vamos maneirar. Aí a dose, emendando com a pergunta da dose. Ou seja, Jesus era um farsante, né? Aquela questão do agênere, né? Que na verdade é como é colocado pelo Rustengue. Ó, o Fernando. Muitos desconhecem J.B. Rustengue porque a FEB teve a lascívia estratégia de utilizar obras mediúnicas com preceitos de Rustengue desenvolvidos nos livros chiquistas, vivaldistas, etc. Exatamente. Essa que é realmente a questão. Né? Essa foi a tática, exatamente. Então, a gente não ouvia falar de Rustengue, ninguém sabia, tu perguntava para qualquer pessoa, palestrante, quem é Rustengue? Não sabia, eu não sabia. Eu fazia palestra e tu não sabia. Claro, na década de 90 não tinha internet, a gente, né, a comunicação era muito limitada e tal. A gente lia os livros, eu até assinava uma revistinha da FEB. Aí o que a gente via eram artigos que vinham nas revistinhas, os próprios livros, com aquela coisa, com aquele linguajar, né? Aquela coisa, assim, que já não, sabe, a gente não entendia o que era, mas também não sabia exatamente o que era. Uma propaganda, assim, subliminar, que ia passando aquela mensagem, aqueles polígrafos que a FEB mandava para os grupos de estudo, coisa medonha aquilo também. Aqui o César Lozano até colocou uma contribuição. Na verdade, são dois que eu vou ter que colocar aqui, porque as duas falam dessa pergunta. 132 é interessante para refletir. O objetivo da encarnação. Deus impõe com o fim de fazê-los progredir. Para uns é missão, outro expiação. E aí o Tiago coloca que ela é distorcida pelos rustenguistas para falar que Jesus evoluiu em linha reta. Tá aí uma coisa que é uma das contribuições de Emmanuel também, né? Que fica também com essa ideia. Gente, o que a gente precisa... Eu tô com uma luz aqui, gente, tão forte na minha cara, que me dando até calor. O que a gente precisa entender é que a vida nossa, a encarnação, ela é um conjunto de coisas, porque nós somos seres complexos. Então, nós vamos estar espiando, nós vamos estar melhorando, a gente está progredindo, a gente está adquirindo conhecimento, a gente está errando, tudo no meu balaio, sabe? Na mesma encarnação. A gente faz tudo, né? Porque nós não vivemos compartimentados. Agora eu vou espiar. Agora eu vou evoluir. Não, gente, nós estamos evoluindo, nós estamos espiando, nós estamos... Aqui no Brasil mesmo, né? Que é exemplo mais violento, assim, mais concreto do que é essa possibilidade de sofrimento, dor, alegria, crescimento, tudo junto. Assim é a encarnação, né?
Mas o que o Rustem dizia é que não, a encarnação, ela é apenas castigo. Então, na cabeça do Rustem, tu tinha que te livrar desse castigo não reencarnando mais. Porque se tu reencarnar, é porque tu tá por castigo, né? Daí, a interpretação mais fácil, né? Eu acho que a tendência das pessoas é acabar interpretando de forma mais fácil mesmo, da maioria dos espíritas, de que, então, se tem uma pessoa com um sofrimento muito grande, é porque essa pessoa merece. Vocês entendem? Quando, na verdade, a coisa é muito mais complexa. E que bom que ela é mais complexa, né? Muito mais complexa. Porque o sofrimento, ele pode ter milhares de facetas. No sofrimento a gente cresce, no sofrimento a gente melhora, no sofrimento, muitas vezes o sofrimento a gente pediu, e o sofrimento também, ele é resultado de toda a matéria que nos cerca, a sociedade, a realidade material que nos cerca, né? Uma árvore, uma floresta desmatada, ela vai gerar mudanças climáticas, mas as mudanças climáticas vai ser um castigo? Ou as mudanças climáticas são resultado do desmatamento desenfreado das florestas? E tantas outras coisas. E emissões de gases e todas as outras. Entende? Então, a gente não pode simplificar dessa forma. Rustem simplificou. Rustem era uma pessoa, um religioso, uma pessoa que crê no corpo fluídico, na virgindade da Maria, no criptógamo carnudo, é um religioso. Ele quis criar uma seita e ele conseguiu. Ele criou uma seita. E essa seita não floresceu na Europa, mas floresceu aqui no Brasil. Pois é. Felipe, eu me lembrei de uma coisa. Tu chegou a assistir no Netflix aquela série, acho que o nome é Vida Além Após a Morte, uma coisa assim. Já sei qual é, não cheguei a assistir, não. Não assistiu? Assim. Eu assisti. Não. Ela é uma visão bem inglesa do espiritismo. Eles praticamente não tocam no nome do Kardec. Porque depois da morte do Kardec, ficou lá o Rustem, né? E o Rustem conseguiu fazer com que o espiritismo francês também ficasse envolto a essa aura mística. E no Brasil, então, nem se fala, né? E aí, esse documentário é uma visão eu achei, assim, umas coisas muito estranhas, a forma como eles estão na questão mediúnica, ainda está lá atrás, tipo, ter que botar a pessoa num armário fechado, umas coisas assim, nada a ver, sabe? Mas enfim, e eles cobram também pela mediunidade. Mas, enfim, eu só achei curioso esse detalhe, que, para os ingleses, o espiritismo, digamos, que eles chamam, né, espiritismo francês, que é o kardecismo, que é o espiritismo mesmo, passa meio batido. Eles não querem se associar, porque ficou essa aura muito religiosa, muito, muito bem complicado, sabe? Eu já soube também que tem pessoas que alegam que está muito ligada também à questão de ainda falar sobre mesas girantes ainda. Quer dizer, o negócio já está 1000 anos-luz à frente disso, mas exatamente. Eles ainda lembram disso, por isso que muita gente nem se assume como espírita em alguns lugares. O Tiago lembrando daquela expressão, uma página, né, que não foi virada direito, não foi arejada o suficiente.
o Tiago lembrando daquela expressão enterro de luxo, né, naquele momento que eu havia comentado, e o César Lozano. Se estudarmos seguindo o método transmitido pelos espíritos a Kardec, evitaremos muitos enganos. Falta conhecimento nos leva a cair no conto de falsários. Vamos estudar, com certeza. Sim, e não idolatrar médiums e não idolatrar espíritos, minha gente. Nem médiums e nem espíritos, né? Porque espíritos são seres humanos sem um corpo. Então, sim, os espíritos podem errar, sim. E os espíritos podem passar informações de cunho pessoal, sim. Tipo, o espírito está lá dando uma... É uma opinião do espírito, é uma opinião. E nem sempre. Então, a gente tem que... Olha, gente, não é fácil. Não é fácil, sabe? A gente manter os pés no chão e seguir adiante, sabe? Seguir adiante. A Dós colocou, triste ver o meio espírita se deixar levar por essas teorias esdrúxulas. E só complementando, o Antônio colocou, Jesus era boneco de ectoplasma. Essa eu gostei, Antônio. Essa eu ainda não tinha ouvido. Gostei. Isaías, já li os 4 evangelhos. Haja estômago, leitura cansativa, Isaías, repetitiva e muitas vezes sem sentido, para não dizer antidoutrinária. Dá o Sim, era bem para quem conseguiu. Isaías, por favor, que... Coragem, sem disposição. Abnegado. O Kardec manda, né? Até tem que tentar achar esse artigo do Kardec na Revista Espírita de 1866, que ele diz que as 4 obras podiam ter sido resumidas em uma, que ia ser muito bom. E com detalhe, né, que eram, acho que vai ser para essa próxima, que eram 3 volumes, a FEB conseguiu fazer em 4 volumes, o Kardec achava que bastava um, que já estava de bom tamanho. A FEB, vou te contar. Eu vou te contar, quando uma coisa consegue atrasar, né? Atrasar um movimento, de repente nós poderíamos já estar aqui com um instituto de pesquisa montado, né? No Brasil. Todo esse dinheiro da FEB, todo esse dinheiro, parque gráfico, tudo isso se tivesse sido utilizado para pesquisa, mas não. A FEB com os seus papas e os seus, né, os papas do espiritismo, os seus... O Tiago coloca aqui, é sempre bom quando a pessoa puxa para o outro lado, e aí a gente tem que voltar para o lado de cá. Vamos lá. E a última página do Brasil, Coração do Mundo, que a gente já se corta toda vez que a gente olha para esse livro, que exalta a perseguição política à esquerda, e Chico Xavier, que apoiou a ditadura militar ao vivo. Sim, enfim, 2 polêmicas aí que são... Sim, esse livro... Vira e mexe, a gente bate com esses livros aí, com esses temas. Sim, esse livro é uma ode à teoria rustanguista de... a Santa Nossa Senhora, Virgem Maria, sabe? É isso. Esse livro é uma propaganda rustanguista, né? E lembrando que vai ter um capítulo, ufanista. Né? E vai ter um capítulo que a gente vai estudar aqui, esse livro, com base no livro do Gélio. Porque o Gélio fez uma análise bem abrangente, então tem muita coisa pela frente ainda. Então acompanhe com a gente no WhatsApp ou nas lives, que de qualquer forma a gente está aqui consolidando o que a gente estudou durante a semana. Sim. O movimento espírita institucionalizado, né, o movimento espírita brasileiro, falando especificamente da FEB, sempre foi dirigida por pessoas de direita e agora extrema-direita, né? Porque a FEB está alinhadíssima a esse nosso governo genocida. Verdade. É isso. O César ainda coloca aqui uma sugestão de leitura. Precisamos estudar para melhorar nossa crítica. Recomendo ler o Conselho do Irmão X no livro Correio Meu Fraterno, Mensagem Nona ao Companheiro Juvenil. Depois a gente vai dar uma lida.
Temos que lembrar que a doutrina é progressiva. Hoje rotulamos os antepassados, amanhã seremos rotulados. Precisamos prudência. Eu acho que tem a ver com alguma coisa que a gente comentou aqui. César, muito prazer, querido. Eu sou aqui a língua solta da parada. O Felipe é todo mais centrado e eu não. Então, César, mais ou menos, eu também de vez em quando perco a linha. É o seguinte, César, nós não estamos rotulando, tá, César? É uma constatação através da história mesmo, através das biografias, né? Através de declarações, através de pesquisas na Wikipédia, enfim. Hoje em dia a gente consegue traçar esse perfil. E sim, César, as direções da FEB, praticamente todas elas, foram e continuam sendo conservadoras, de direita, e atualmente está apoiando a extrema-direita, que está no governo, que está presidindo o nosso país. Isso é um fato, isso não é um rótulo que a gente está colocando, isso é um fato, né? E sim, futuramente nós do movimento espírita, de espíritas progressistas, vamos ser também diagnosticados, assim, vamos traçar o nosso perfil. Aquele pessoal era um pessoal que rompeu com as instituições de direita, porque a maioria de nós é de esquerda. E isso é uma verdade. É verdade. E é claro, né? A gente pode, de repente, cometer uns excessos aqui, mas a gente procura seguir aquilo que o Gélio falou, que o Gélio também, se você não leu, leia o livro, porque o Gélio coloca coisas assim bastante... de letras garrafais, Leon. Sabe como é que eu descobri esse livro, Felipe? Eu descobri esse livro olha como eu sou veinha, num grupo do Orkut. Num grupo do Orkut que eu fazia parte. Eu também passei pelo Orkut. Mas devia ser um menininho. Não, mas já tinha os 20. Não sou tão novinho assim. Era um grupo de espíritas e eu entrei lá naquele grupo, um grupo com pessoas muito estudiosas, muito bacanas, mas um perfil assim, porque esses grupos do Orkut eram uma pessoa só que coordenava, assim, e o administrador daquele grupo era, nossa, hoje provavelmente deve ser um bolsonarista, sabe, assim. Nossa. Eu fiquei muito assustada, eles me expulsaram do grupo. Que isso? Juro, tô te dizendo. Meu Deus. Que fraternidade é essa, estudante? Aí, o pessoal que começou a ser expulso montou um outro grupo, que era os expulsos do tal grupo. E a gente estudou muito esse livro aqui. Eles que indicaram. Eu pensei, agora eu vou entender essa coisa do Rustem, que eu não estava entendendo direito. Eu ia comentar que existiu na época ainda do Orkut, né, que tinha a comunidade Olavo de Carvalho, e tinha do Olavo de Carvalho nos odeia, que é exatamente daqueles que não eram adeptos, né, exatamente para poder... Ele começou lá? O Olavo de Carvalho começou lá. Uhum. O que o Thiago está colocando aí? Não me importo com postulados, reencarnação, nada. Me interessa apenas a filosofia. Me afastei do espiritismo e voltei, mais cético. Não decoro, aprendo. Por isso, às vezes, erro algumas referências. Não se preocupe, eu não gente. Decoro, não, Thiago. Não somos enciclopédia, nós não somos computadores, então gente, a gente erra. Eu sempre digo assim, gente, vamos usar as nossas gavetinhas de memória para outras coisas, né, gente? Pelo amor de Deus. Decorar livro, não. Pega o livro. Tu pega o livro ali, abre e procura. Tem a internet, tu vai lá e procura. Não. Também não decoro, não. Talvez fosse, né? Regina Rocha, delícia o estudo querida. Com a Suzy. Consegue dar leveza ao estudo com um tema tão pesado. Pois é.
O tema é bucha. A gente tem que rir um pouco. Não, na verdade, o livro todo tem um pouco disso, né? Mas eu acho que esse vai ser um pouco mais leve do que o anterior, que o anterior deixou a gente meio tenso. Que afinal é Herculano, né? Aquele Herculano deixou a gente com um desespero com algumas coisas que ele deixou lá. Eu não pude participar daquele que eu estava envolvida num troço da setorial do direito dos animais e eu tive que cair fora e ficar fora do ar um pouco. Mas eu tive que fazer alguns tapetos, eu fiquei lá apavorado. A gente não vai ter jeito, a gente vai ter que criticar bem e bem fundamentadamente. Aí Sim. O Tiago, o espiritismo tem que ser representado por adeptos da teologia da libertação. E isso de espiritismo elitista não dá mais. Ninguém fora me respeita mais. Eu acho que estamos tentando, né? Porque eu vejo, por exemplo, o Espíritas à Esquerda está tentando, inclusive, trazer temas, né? Conversar para poder desenvolver esse aspecto. Mas eu vejo que para a gente conseguir chamar, por exemplo, pessoas de classes mais populares, provavelmente teríamos que estimular a criação de grupos de estudo nessas comunidades. E aí é que é o grande problema, né? E a gente tem que lembrar que a gente está em plena pandemia, o que dificulta bastante qualquer grupo de estudos. E a gente funciona porque está online, né? Nós estamos conseguindo fazer grupos assim online, mas não é todo mundo que tem, né, acesso à internet, uma câmera, um computador, um celular. É complicado, né, gente? Mas a nossa intenção é justamente essa. A nossa intenção é falar de justiça social, né? Falar de justiça social. E falar, muitas vezes, para as pessoas que estão nessa situação. Porque quando a gente diz que uma pessoa está na miséria, não é porque ela está em castigo, ou ela está resgatando, ou porque é a expiação eterna que ela vai ter que ter. Não! A miséria é uma mazela social que nós vamos ter que corrigir. Nós vamos ter que corrigir. Então, eu acho que é uma outra abordagem a nossa. É uma outra abordagem, sabe? Uma abordagem mais humana, mais solidária mesmo, né? Porque tu imagina, tu tá fazendo uma palestra no centro espírita, lá tá cheio de gente desempregada, gente com problemas horríveis, e tu tá lá de boca cheia dizendo, ai, mas quem tá passando por isso, por aquilo, é porque tá resgatando, tá em expiação. Que falta de humanidade, meu Deus! Ou então acontecem umas coisas do tipo, o tema do debate é altamente urgente. O espírita pode ou não fazer a tatuagem, se marca o perispírita. Aí realmente, como eu já vi numa rádio. Fome, miséria, desgoverno, nazifascismo, e o tema em debate é se pode ou não fazer tatuagem. Então, é só para a gente ter uma ideia de como se comporta o movimento espírita institucionalizado. Gente do céu! Pois é. Olha ali, ó, tem a Elizabeth novinha na parada aqui. Vamos ver o que ela... Quem era ele, de onde, o que fazia da vida e como Elizabeth, surgiu. Querida. Rustem. Vou ter que contar tudo. Eu vou resumir. Seguinte, o Rustem, ele era contemporâneo do Kardec, mas ele quis fazer, assim, um negócio muito maior do que o Kardec. Ele lançou uns livros que se chamavam Os 4 Evangelhos do Rustem. E nesses livros ele pregava que, coisas absurdas. Ele pregava que a gente reencarna porque é castigo, ele não acreditava na lei da evolução, que Jesus não tinha corpo físico, ou seja, a morte de Jesus, o nascimento de Jesus, foi tudo uma encenação. Ele não comia, não mamava, nada. Não fazia nenhum tipo de... não tinha nenhuma necessidade fisiológica, não tinha corpo. Então, ele só estava representando. E Maria era virgem, é a mesma teoria católica, né? E que, enfim...
e que nós podemos retroceder. Todas essas coisas são absolutamente contra tudo que o Kardec pregou na sua obra, né? No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e tal. E o Rustem diz que nós podemos retroceder, podemos nos transformar, dependendo da nossa grau lá de maldade e inferioridade, numa lesma, que ele chama de criptógamo carnudo. Ou seja, o cara era um malucão, assim. Ele escreveu coisas completamente fora da realidade e lá na França, né? Ele morreu 10 anos depois do Kardec. Ele depois entrou lá na Sociedade de Estudos Parisienses, que foi criada pelo Kardec, e ele conseguiu arrasar aquilo lá. Tanto é que fechou. Só que as obras dele vieram para o Brasil. E aqui no Brasil, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, adotou essas obras como obras mais importantes do que as obras do Kardec. Né? Tanto é que a FEB tinha no seu estatuto até 2019 uma cláusula que era obrigatório o estudo das obras de Rustem lá no Centro Espírita, no grupo de estudos do Centro Espírita da FEB, que é o Grupo Ismael. Então, o resumão é isso, tá? Uhum. E a gente está discutindo aqui as barbaridades que é... Ele era um advogado francês. Isso. Isso que eu ia comentar, é da cidade de Bordeaux, se não me engano. São alguns detalhes, porque até a vida dele é meio complicada da gente pegar, porque tem foto, né? Tem, né? Então não, imagina mais detalhes, né? Eu acho que ele é tão obcecado por corpo fluídico que ele não deixou foto. Aqui o César Lozano. Acho que ainda não temos conhecimento para emitir ponto de vista consistente. Eu não sei se é algum ponto que a gente comentou ali que de repente fugiu. César, que eu tô vendo aqui. Tu acha as teorias de Rustem cabíveis? Se tu acha, eu vou fazer igual a Ilana Kaplan. Tu quer postar, tu posta. Eu não consigo entender a teoria de Rustem como sendo cabíveis. Não, simplesmente não. Eu acho que também pode ser de outros livros que também seguem, mas assim, tem coisas assim, gente. Vamos ler o livro até o final, porque o Gélio fez uma abordagem muito abrangente. Temos a live aqui acho que até janeiro a gente vai estudar esse livro, então temos muita coisa ainda para devassar. O livro tem 200 e poucas páginas. Com certeza. Mas tem muita informação. Eu vou dizer para vocês que a minha bandeirinha anti-rustanguista, ela é clara. Ela é clara, eu não escondo isso de ninguém. Quando eu tomei conhecimento dessas coisas, dessas barbaridades todas, eu pensei, não, agora eu acho que a gente precisa tomar partido, a gente precisa se colocar. E a minha bandeira é essa. Eu sou anti-rustanguista, sim. Né? Eu sou anti-rustanguista. Eu acho a obra dele simplesmente inaceitável. Inaceitável. Uma seita religiosa lá, ok, tudo bem. Agora, querer misturar isso com, sabe? Não. Aí não há condições, simplesmente não há condições. O Tiago também colocou, respondendo a Mônica, que há erros de tradução propositais nas traduções da FEB para sustentar a tese de Rustem. Por isso que ela falou da questão da codificação também trazer alguns princípios, que na verdade são erros ou propositais. Sim. Eu acho que o Sérgio Aleixo que coloca muito, é o tradutor querendo corrigir Kardec. E, na verdade, o Guilom era tradutor, né? Sim. O Guilom, e, na verdade, todos os tradutores tiveram como vou dizer, essa ousadia, que a gente pode dizer assim, né, de corrigir Kardec em algum momento, inclusive o Herculano. Segundo o próprio Sérgio Aleixo. É complicado daí, né, gente? É bem complicado. Por isso que
Não dá para a gente pegar um livro, gente, e sacralizar esse livro e dizer, tá escrito aqui. Não dá, nem mesmo a obra de Kardec. Não, nós não podemos, né? A gente tem que estudar, a gente tem que debater, a gente tem que conversar, tem que ser contra, tem que ser a favor. É assim que é. Senão a gente não cresce, senão a gente não sai do lugar. Uhum. Madu Defune. E nestes tempos em que nosso país está mergulhado na fantasia da seita bolsonarista que arrasta muita gente, fica fácil entender os que se iludem com as fantasias de Rustem. Também, Madu, é isso aí. Uma seita, gente, é uma coisa muito fácil, na verdade, de agradar o conjunto, assim, de uma seita. É uma coisa fácil de gestão, é uma coisa fácil, fantasiosa, né? Não requer... Quando tu pensa assim, corpo fluídico de Jesus, olha que coisa, né? A pessoa que quer algo fantástico, assim, pronto, já tem lá uma fantasia. E é fácil, atrai as pessoas, atrai aquelas pessoas que não querem o trabalho de se desgastar num estudo e numa contraposição. E muitas vezes, gente, a gente às vezes tem que ter a coragem, né, de colocar a opinião da gente mesmo. E eu já estou numa fase da minha vida que, olha, gente, pelo amor de Deus, se nessa fase da vida eu não tiver coragem de colocar os meus pontos de vista, aí eu acho que eu estou para virar um criptógrafo carnudo mesmo, porque que aí não sobra muita coisa, né? A gente tem que ter essa coragem, tem que ter. Vamos ficar melindrados? Paciência, gente. Paciência. A vida é assim. O Tiago está trazendo uma informação que eu desconhecia. O controle universal do ensinamento dos espíritos, segundo Kardec, deveria ser refeito a cada 25 anos. Por que não foi? Olha, eu não pensei. Tiago, eu vou te dizer uma coisa. Tem vários estudiosos, tá, que dizem o seguinte: o método utilizado por Kardec era um método aceito no século XIX. Não é um método que se coaduna ao século XXI. Então, esse método do Kardec, ele não poderia ser refeito, porque ele não é mais um método científico. Entende? Para o século XIX, sim, ele foi um método científico. Agora, para o século XXI, não. Então, nós vamos ter que inventar um novo método? Acho que não seria o caminho, né? Acho que nós temos que tentar entender, porque ele usou o método para a mediunidade, exclusivamente para a mediunidade. Nós temos que tentar encarar a mediunidade com racionalidade. Fazendo isso, nós vamos saber que o espírito é um ser humano, sem corpo, o médium é um ser humano, os dois cérebros, o do médium e a mente, que não tem mais o cérebro, mas é a mente do espírito, estarão ligados, mas a mente o cérebro do médium não está desligado, o médium não está num outro planeta, o médium está ali, fazendo sinapses, né, pensando. Então, a hora que a gente encara a mediunidade dessa forma, a gente não vai mais cair nessas farsas de coisas que a gente vê. Livros, né, medonhos aí, ditos mediúnicos, que falando coisas assim absurdas. Então, e já existem grupos, até vou tomar a liberdade de mostrar aqui para vocês. No meu canal eu tenho... Vou vender meu peixe aqui, Felipe. No meu canal eu tenho vídeos que eu falo sobre isso daqui, ó, que é uma pesquisa de um grupo de pesquisa sobre mediunidade. Então, eles desenvolveram um método científico
atual. Eles desenvolveram, não, eles pegaram o método atual, que é o método científico, e desenvolveram um projeto com esse método, né? Mas o método que Kardec usou não teria mais como ser utilizado, né? Isso dito por pessoas da ciência, viu, Thiago? Pessoas, né, das ciências humanas, né? Porque o espiritismo é uma ciência, basicamente uma ciência humana, né? Que fala da filosofia e tal. Não, vamos ser otimistas, Antônio. Vamos ser otimistas. O que está acontecendo fica dentro daquela possibilidade de estacionar. A gente pode sim estacionar. E algumas pessoas estão estacionando. Mas a vida segue, nós seguimos e a gente vai acabar buscando todos eles, né? Trazendo, puxando pela mão. Tu tá sem som, Felipe, querido. De novo, a terceira vez. Jesus, eu tô demais aqui, ó. Eu já tinha lido esse aqui, do Antônio Luiz Rubim, né? Já tinha lido, não? Não, esse eu acho que eu li, né? Mas tu tá sem som. Ah, tá. Olha, observando o movimento espírita brasileiro e o fascismo nele impregnado, chegou a duvidar da impossibilidade de involução. Observação, estou sendo irônico. Pois é, sim. Dentro da doutrina espírita sim. Não existe involução, mas vamos lá. Regina Rocha, totalmente coerente querer que as pessoas acreditem que Deus é amor, que é infinitamente bom, sempre se acreditarmos que a reencarnação é castigo. Onde está a bondade nisso? Sim, não Regina, tem, né? Isso aí. É isso aí. Aí eu pergunto, que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse? Né? E ainda vem com um criptógamo carnudo depois. É uma coisa muito triste. E aí ela complementa, só acredita nisso quem tem fé cega. Se tiver fé raciocinada, não acredita. Sim. Agora só um toquezinho aqui, que a Elizabeth, poxa, não respondeu, que era sobre o Rusteng naquele momento, mas depois você respondeu quem era, de onde ele tinha saído, porque realmente muita gente não conhece. Elizabeth, meu amor, eu respondi. Eu achei que eu tinha respondido. Aí o Antônio Luiz Rubim. Coisa aqui. E tem coisa aqui, estou lendo coisa, na verdade, quase meia hora atrás, mas vamos tentar ver aqui. E o capitalismo se aproveita disso tudo. O país, e você é pobre porque você usou mal a riqueza em vidas passadas. Sim, drama, né? Sim. Uhum. Exatamente. A teologia da prosperidade também, né? Faz isso. E chegou ao espiritismo também, né? A teologia da prosperidade. Se tornou, né? Uma teologia da prosperidade. Com essa meritocracia espiritual que eles... bem complicado, bem triste, na verdade, a gente Eu sempre brinco. Eu sempre brinco, é a teologia da prosperidade do pastor, nunca a nossa, né? Mas enfim. Sim, teologia da prosperidade deles, né? Pois é. Livro Crianças no Além. Chico relata a história de Marco, João e Sheila, 3 crianças desencarnadas entre 7 e 12 anos. Como Suzy avalia esse caso? Prova, missão, expiação? Não conheço esse livro, meu lindo. Agora, eu acho que aí... Não conheço. César, eu acho que eu vou falar o seguinte, rapidamente, se você me permite, Suzy, que quem trata disso um pouco é Kardec, no livro sobre mortes prematuras, e quem também traz uma resposta interessante nisso é a Ivone Pereira, que fala que nem sempre essas mortes são esses casos, que muitas vezes é descuido dos pais. Então, na verdade, tudo tem que ter um contexto melhor para a gente entender isso. Gente, a gente tem que entender que o desencarne, ele pode acontecer, e isso está no Livro dos Espíritos, ele pode acontecer por negligência, ele pode acontecer por omissão, sabe, de um governante, ele pode acontecer por várias coisas, né? Por várias coisas. Porque se a gente acreditar daí é aquela história do determinismo. Se nós acreditamos em determinismo,
em fatalismo, nós não estamos dando vazão às coisas que estão na codificação espírita, que é a questão do livre-arbítrio, a questão, né, de que nós somos livres e nós podemos criar os nossos caminhos. Porque o determinismo, gente, o fatalismo, que é essa coisa, não, aquela coisa de que não cai uma folha do pé sem que Deus queira, isso é para consolar as pessoas, na verdade. Entende? Porque as pessoas pensam assim, não, então tá. Morreu, né? Tipo agora no Brasil, morreram 570 mil pessoas. Nós vamos dizer que Deus quis que isso acontecesse? Não, gente, a gente sabe que não. A gente sabe que não foi assim. Então, não dá para a gente fazer interpretações assim simples, né, de coisas que não são simples. Não são simples, são complexas. E a gente precisa analisar de uma forma complexa. Porque senão a vida e o nosso estudo fica muito, muito sem nexo daí, sabe? Aí a gente vai ficar fatalista, a gente vai ficar conformado com tudo, a gente vai ficar, não, então tá. Porque as religiões sempre, e isso não é Jesus. Jesus não era assim. Jesus nunca foi assim. Tanto é que foi crucificado. Foi punido. Porque ele era uma ameaça ao Estado dominador lá, ao império, que estava dominando um povo. Jesus foi tido como um subversivo. Mas as religiões instituídas, essas querem as pessoas muito conformadas, muito... E o espiritismo institucionalizado acabou se tornando assim também. Uhum. Deixa eu aproveitar para ver aqui, olha, a Josi Negreiros, nossa companheira lá do canal Paz e Bem, está com a gente no Sejus agora também. Sede Luxuosa em Brasília, caso da FEB, né, que tem aquela sede é enorme. luxuoso mesmo. E o Tiago trouxe uma informação que eu também desconhecia, olha. Alzira Zaru se dizia a reencarnação de Kardec. Ai, meu Deus. Polidoro também, eu não conheço Polidoro também. Quem está errado? Os dois. E detalhe, né, que ainda tinha o Chico, né, que o pessoal dizia também que a reencarnação de Kardec, pelo menos o Chico negava, gente, né? Por favor. Coitado de Kardec, né? Igual o nosso aquele amigo lá que acha que é a reencarnação de Jesus também. Quem? Aí a Josi falando. Eu não sabia dessa. Quem é que acha? Não conhece? E Cristo. O Henri, tadinho, querido. Doidinho, né? Sim, ele tem um probleminha, um transtorno. Josi Negreiros, maravilha, essa é a Suzy Leão, gaúcha destemida. Só! a gente leva xingão e um monte de coisa, mas a gente se diverte também, Josi. Verdade. A Cecília colocando que o livro Conscientização Espírita tem PDF e detalhe. Tem. Quando a pessoa entra no grupo lá do Sejus, a primeira coisa que agora estou fazendo é mandar também o livro, porque todo mundo para já acompanhar os estudos, não só pelo que a gente coloca, que a gente recorta lá, mas também já tem o livro lá, quem quiser ler direto também, já poder já se encaminhar bem. Agora, outra coisa que a Josi também colocou, que eu também não sabia. Alzira Zaru era um bandista, parceiro de Paiva Neto, que seguiu uma linha evangélica. Eu também não sabia desses detalhes. Gente, está sendo hoje eu estou tendo a revelação das revelações. O povo está trazendo diversas informações que eu não conhecia, gente. Tomando. Sim, esse Alzira Zaru era aquele da Boa Legião Vontade, da Boa Vontade. não é? Foi quem inaugurou a Legião da Boa Vontade, tinha o Sopão do Zaru, tinha a Hora da Ave Maria, enfim. E hoje eles têm uma rede de televisão, diga-se de passagem. Ele, né, de dizer que era a reencarnação do Não sabia desses detalhes, gente. O César trouxe aqui mais uma coisa, perfil dos olavistas, Augusto Nunes e companhia. Aí depois, acho que era alguma coisa que você tinha comentado sobre a questão, de repente, de
trazer Sim, algumas César, questões. tem razão. Deixa eu puxar aqui. Companheiro também que deixou uma curtida lá no Facebook, José Carlos Góes. Boa noite. Prazer em estar aqui. Esclarecedor. O Stang é um engodo, e a FEB usou suas obras quando a chegada do Brasil para transformar nisso que é o espiritismo brasileiro. Nunca Isso o aí. espiritismo verdadeiro, que é uma das coisas que inclusive o Gélio bate muito nesse livro. É uma coisa que ele fica muito forte aí, a gente vê pelo texto o quanto que ele se esforça de mostrar essa farsa. Tu sabe, Felipe, que eu tenho uma teoria, é uma teoria muito pessoal. Depois que eu comecei a me afundar nessas pesquisas e tentar captar, e aí eu leio uma coisa aqui, uma coisa ali, eu começo a montar. Na minha percepção, uma conclusão que eu consigo tirar de tudo isso, o Rustem, ele tinha uma idolatria pela imagem do Kardec. O Kardec, ele era sempre assim, educado com o Rustem, né? O Rustem escrevia muita carta para ele, o Kardec respondia e tal. Até fez uma crítica, né, do livro, disse que podia ter sido resumido num único volume e tal. Mas sabe aquela coisa de que tem pessoas que idolatram tanto alguém, uma imagem, que aquele amor, aquela quase uma paixão, um troço passional, se torna ódio, né? Daí aquela paixão acaba levando a pessoa a querer destruir aquele outro, entende? E eu acho que foi isso que aconteceu com o Rustem em relação ao Kardec. O Kardec desencarnou e o Rustem fez o que pôde para destruir, digamos assim, o legado dele, né? E conseguiu fazer um bom estrago, conseguiu fazer assim um bom movimento de destruição. Mas é isso, era uma pessoa que realmente ele começou como um ídolo, assim, um ídolo não, como um fã, digamos assim. O Kardec era um ídolo para ele, e aí ele foi pensando, não, eu vou suplantar. E aí a Maduda coloca, não por acaso os seguidores das duas seitas são os mesmos, ou seja, o bolsonarismo e esse espiritismo completamente desviado. Né? Exatamente. O bolsonarismo, para mim, é uma seita mesmo, porque quando tu não vê as coisas, é porque tu tá cego, né? E a seita, uma das características da seita é que ela cega a pessoa. A pessoa não vê mais a realidade como a realidade. Ela vê uma distorção da realidade. E o bolsonarismo, ele é isso. A realidade do bolsonarista ela é distorcida, totalmente. Pensa, meu Deus, o que é isso? O que estão falando? Pois é. Aí, aqui o César colocou uma coisa, a gente vai ter que ver depois o que ele falou. Não é isso, precisamos estudar mais, estudar para emitir comentários mais refinados, com mais racionalidade. Ai, César, eu não sou refinada mesmo, meu querido. Desculpa, eu não sou, não. Eu não sou nem um pouco refinada. Aí coloca, que hoje, César, sim. Hoje eu é que estou aqui. Então, hoje vocês vão ter que aguentar o meu não refinamento. Mas o Seju está assim, ó, de gente legal e... mas você também, eu estava com saudade a gente poder fazer nossas lives ao vivo aqui, que é muito bom estar contigo também. Obrigada, aí querido. O César colocou aqui, hoje passamos da hora, o estudo foi magnífico, gratidão Suzy, Felipe e amigos, e a Elizabeth também concordando, delícia de encontro. Beijo, Elizabeth. Hoje pegamos 1h e 45 minutos, desculpa, mais ou menos. Foi demais. Por isso que eu tô aqui já cansada, tive até que botar uma pastilha. Nós vamos varar a madrugada, guri. Pois é, eu brinquei que a gente ia ficar mais 2 horas, mas eu imaginei que fosse chegar quase. Foi até os comentários.
Sueli falando, muito bom o estudo, e legal que a gente Muito fez mais uma bom. revisão de Beijo, Sueli. quase. A Hã? gente fez a revisão de quase o livro todo, não só do Gélio, mas também do Rustem. E aí foi importante para a gente poder ver tudo, e lembrando também, gente, que o Sejus está aqui, a gente está passando aí embaixo para vocês verem também. A gente está no Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, e aí quem quiser participar é só entrar, eu mandei para vocês o link, está aí também na nossa descrição, um link que é para quem ainda não participa, poder participar e colaborar com os estudos. Olha, a Elizabeth quer saber qual é o seu canal. Aí coloca Suzana Suzana Leão Leão, né? Isso. Aí você no YouTube. procura Põe Suzana Suzana Leão Leão. Espírita, ou Espiritismo, que daí aparece. Ah, tá, acabei jogando aqui. Aí o Antônio Luiz, refinamento quer dizer, tem que elitizar se não é bom? Gente, eu estou me desrefinando, na verdade, sabe? Eu cheguei num ponto, assim, da minha vida que eu pensei, chegou! Eu quero tirar os vernizes todos. A Elizabeth que vai Obrigada, seguir. Elizabeth. Seja bem-vinda lá. A Regina está rindo aqui também, e a gente vai encaminhando para o final. Lembrando Isso. sempre, gente, que assim, quem puder seguir, pode seguir a gente também. Terça-feira que vem temos mais um capítulo na verdade, vão ser 2 capítulos, que um é muito curtinho. Aqui, se não vai ser nenhum voluntário, deve ser comigo também. E amanhã, daqui a pouquinho, né, quase, né, que já são quase 10 horas da noite, às 6 da manhã, teremos o canal Paz e Bem, a Carla Pavão, e depois o vídeo também, Caminhos do Espiritismo. Estamos estudando a Revista Espírita, acredito que a gente já esteja só agora trabalhando no ano de 1859, e provavelmente nesta sexta talvez tenhamos o Face a Face, já que temos mais movimentações aí, eu acho que a gente precisa pensar um pouco na análise de conjuntura política. Eu acho que para a gente pensar também em outros pontos. Eu espero também não fazer 3 horas de live, se eu deixar, fico direto aqui também conversando com o povo. O pessoal vai alimentando e eu retroalimento também com os comentários. Estamos aqui Coisa agradecendo a boa, tava com Regina. saudade de bater esses papos compridos, Também. longos, assim, Então a Regina sem aqui verniz. agradecendo também. E a Josi agradecendo também a conversa. A gente agradece a presença de todo mundo. Eu E, agradeço a claro, todos e todas. Um beijo bem grande e até a forte próxima. abraço. Um beijo. Um beijo enorme e fiquem aí com o nosso finalzinho aí com a vinheta para a gente encerrar, gente. Tchau, tchau. Tchau, querido.